Oi, gente, boa noite. Hoje é o primeiro vídeo do nosso projeto, né? Inaugurando oficialmente essa ideia. Peço desculpas logo de início, porque esse vídeo era para ter sido postado na terça-feira, né? A gente combinou que toda terça e quinta seriam os vídeos de biologia, mais ou menos lançados às 7 horas. Porém, teve todo aquele problema que eu expliquei para vocês. Chuva no Rio de Janeiro, sem internet. Depois o meu IGTV deu problema e eu tive que abortar e lançar tudo no YouTube. E do YouTube eu passo o link para vocês pelo Instagram. Eu tive que refazer esse vídeo, porque eu tinha feito pro IGTV, então ele tava na vertical e ficaria muito ruim para postar no YouTube. Então eu refiz. Por isso a explicação já tá dentro desse vídeo. Então, o material de hoje, no caso, que era para ter sido terça-feira, o de ontem, que era para ter sido de quarta o vídeo, e o da quinta, que é o dia 5/3, certo? Todo esse material da terça, quarta e quinta já está no meu Drive há muito tempo, né? Há alguns dias. E eu passei o link para vocês. O link tá na minha bio, né? Na minha biografia, tanto do meu Instagram quanto do Instagram do projeto. Para quem tá vendo esse vídeo pelo YouTube, que não tá acompanhando tudo isso, eu vou deixar os dois Instagrams aqui na descrição e o link também do Drive para pegar o material. Para você acompanhar essa conversa nossa hoje, é bom que você tenha um material do lado, né? Que o material esteja acessível no tablet, no celular, no computador, impresso. Porque hoje não vai ser bem uma aula, né? Nós vamos aqui nesse projeto conversar muito sobre alguns assuntos que caem no Enem, né? E que eu sinto que as pessoas têm essa dificuldade de ter um material extra com a linguagem mais acessível. Então, para não ficar aqui em quadro ou gravando a minha mão, fazendo esquemas para vocês, eu já coloco o material sempre uma semana antes e vocês podem pausar o vídeo e ir lá pegar para acompanhar, certo? Os dois primeiros assuntos de biologia são assuntos muito introdutórios. Em que sentido? São assuntos que não são tão complexos, são assuntos que não costumam cair muito em prova e que quando cai são questões geralmente fáceis, mas são assuntos que você precisa entender para entender os outros conteúdos da frente. São assuntos que você precisa saber para poder entender a biologia, né? O primeiro assunto de hoje é características gerais dos seres vivos e célula. A biologia estuda a vida, né? Tá no próprio nome, na própria formação da palavra. Biologia. Logia é estudo, biovida. Então, biologia, estudo da vida. Como é que eu posso estudar a biologia se eu não sei o que é vida? Eu não sei o que é um ser vivo. O que diferencia um ser vivo de um ser não vivo? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Existem milhares de tipos de seres vivos, né? Tem diversas espécies. Mas cada uma tem suas características, tem características peculiares que fazem elas se agruparem, né, em grupos diferentes. Mas existem características que elas estão presentes em todos os seres vivos. Características comuns, que é o que diz se um ser é vivo ou não vivo, né? Que é o que a gente vai ver hoje. Eu tô com o meu resuminho aqui do lado, tá? Eu só vou acompanhar para falar os tópicos na mesma ordem que está no material, para que vocês possam acompanhar. Então tá aqui. A primeira pergunta que tem é o que distingue os seres vivos dos demais elementos da natureza, né? O que é que diz que um ser é vivo ou não vivo, né? O que é que um ser vivo tem que faz ele ficar diferente de um ser não vivo? Eu enumerei para vocês algumas coisas. A primeira coisa é a composição química, né? Os seres vivos, eles são formados principalmente por elementos químicos, né, que a gente conhece bem, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. São os principais elementos na composição de um ser vivo. Quando a gente fala de
materiais e coisas que são formadas ou são por ser vivos ou são coisas que estão nos seres vivos, a gente chama aquilo de orgânico. Orgânico vem da vida, né? Ou tem vida. Então, quando a gente estuda na química, a química do carbono, a gente estuda a química orgânica, justamente porque o carbono é o principal componente dos seres vivos. Mas temos também o hidrogênio, o oxigênio, e a gente pode acrescentar também o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Por isso que a gente tem uma palavrinha para lembrar, que é CHONPS, CHONPS, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, a composição química é muito importante, né? Existem também alguns sais minerais que estão presentes no corpo dos seres vivos, mas não são eles que compõem a sua estrutura básica. Esses elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio, eles também estão presentes na forma inorgânica, fora dos seres vivos, no ecossistema em geral, né? Na Terra. Mas quando eles se unem em determinadas formas, né? Determinadas estruturas, eles formam substâncias orgânicas que formam os seres vivos. Então, a primeira coisa é a composição química. A segunda coisa é a organização. Os seres vivos, eles são organizados em níveis. Que níveis são esses, né? Nós temos os átomos, por exemplo, que estão presentes na natureza de vários elementos, como eu falei, carbono, hidrogênio, oxigênio. E esses átomos, eles se organizam em moléculas. O que são moléculas? É a união de átomos, né? Por exemplo, eu falei do carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente tem os carboidratos, que são moléculas que são formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Juntos, eles formam essas moléculas. As moléculas juntas, elas formam as organelas, que são pequenas unidades funcionais, né? Que fazem alguma coisa, que tem alguma função, né, que vão estar presentes juntas, vão formar uma célula, que é o próximo nível de organização. A célula, ela já é a unidade da vida, né, morfofisiológica, morfofuncional da vida. Porque uma célula que tem todas as suas organelas, ela já faz tudo para ela sobreviver. Ela já tem todos os mecanismos e todas as características que a gente vai estudar do que é um ser vivo. Então, uma célula já pode ser um ser vivo, né? Já é um ser vivo. Tanto que eu tenho organismos, né? Tenho seres vivos que são compostos por apenas uma célula. Então, depois, átomos, moléculas, organelas, células. Depois das células, nós temos os tecidos, né? O conjunto de células forma um tecido. O conjunto de tecido formam órgãos e o conjunto de órgãos e tecidos formam um sistema. E vários sistemas formam um organismo. Vamos, por exemplo, dar um exemplo aqui dos seres humanos, né? Nós temos as células que células que formam um tecido ósseo, por exemplo. O conjunto dessas células forma um tecido ósseo, certo? O tecido ósseo se organiza para formar os ossos, que são, por exemplo, os órgãos. E o conjunto dos ossos e dos músculos formam um sistema musculoesquelético, por exemplo. Então, eu tenho diversos órgãos, eu tenho diversos tecidos. Eu tenho tecido epitelial, tenho tecido sanguíneo, eu tenho tecido musculoesquelético, eu tenho muitos tecidos que formam muitos órgãos, que formam muitos sistemas, certo? E o conjunto dos sistemas formam os seres vivos, certo? Os organismos. E a gente pode ainda ir para níveis mais altos, que são, por exemplo, um conjunto de seres formaria uma população, que formaria um ecossistema, que formaria uma comunidade, que formaria a biosfera, e a gente pode colocar várias coisas aí. Mas eu não vou para isso agora, porque isso vai cair muito na ecologia, da gente definir o que é comunidade, o que é população, o que é ecossistema, que é a biosfera. Então, a gente ainda não viu isso, vai ser na parte de ecologia. Então, eu vou parar por aí, vou parar no organismo, né? Conjunto de sistemas é o organismo. Então, é bem organizado, tá? Um ser vivo, ele tem esses níveis de organização. Então, a primeira coisa que a gente viu foi composição química e a segunda, organização.
O terceiro, o quarto e o quinto, que eu coloquei no material de vocês, eles são interligados, né? Que é nutrição, metabolismo e crescimento. Então, nutrição, eu preciso buscar no ambiente matéria-prima para produzir as minhas necessidades, as minhas estruturas, né? Eu preciso buscar essa matéria-prima. Então, é nutrição, eu preciso me alimentar. Eu preciso buscar algo que eu vou transformar em alguma coisa. E o metabolismo é essa transformação. O metabolismo pega essa matéria-prima que você ingeriu, que você, através da nutrição, e ele transforma em algo que você esteja precisando no seu corpo. Ele transforma a matéria. E o crescimento, ele usa essa matéria que foi transformada pelo metabolismo para aumentar as estruturas, né? Para produzir estruturas para fazer o ser vivo crescer. Então, a gente já falou de composição química, organização, e aí nós temos esses três em conjunto: nutrição, metabolismo e crescimento, tá? Lembra o seguinte, quando a gente estuda no ensino fundamental, o que é um ser vivo, né? O que o ser vivo faz? Então, a gente estuda: um ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. Isso é a versão simplificada do que a gente tá vendo aqui. Tá bem mais abrangente, né? Então, a gente já tá vendo mais ou menos o sentido do crescer, né? Como cresce, a gente já viu esses três tópicos. O próximo tópico é a irritabilidade. O que é se irritar, né? É você reagir a um estímulo do meio. Então, todo ser vivo, ele tem que reagir a um estímulo do meio. Por exemplo, as plantas ficam paradas o tempo todo, elas não reagem aos estímulos, então elas não são seres vivos? Não, elas reagem a estímulos. Certas plantas, elas crescem direcionadas para um lado, procurando o sol ou procurando a sombra. Algumas plantas, né, quando você toca, elas se fecham. Quando, por exemplo, nós temos uma planta que está em um ambiente que tem pouca água, ela vai fechar seus estômagos para não perder a água. Então, isso tudo é reagir a uma situação do ambiente, do meio. Então, tudo isso é irritabilidade. Então, todo ser vivo tem irritabilidade. O segundo tópico que eu quero falar para vocês depois do crescimento, nutrição e metabolismo, é a reprodução e hereditariedade. Vocês lembram que a gente tá falando? Nasce, cresce, reproduz e morre. Então, reproduz. O ser vivo, todo ser vivo, ele precisa reproduzir, gerar descendentes, gerar outra prole que vai manter a espécie, né? E precisa que esses genes, né, que estão nesse ser vivo, ele passe para as próximas gerações. Ele precisa perpetuar o gene da espécie, o seu gene. Então, isso é o que os seres vivos mais procuram na sua existência, né? Então, isso é um tópico muito importante. O outro tópico é evolução. Nenhum ser vivo, ele pode estar no ambiente, né, na biosfera aqui na Terra, sem sofrer a ação da evolução, sem sofrer com a seleção natural. Então, se ele for ser vivo, estiver presente no planeta, ele vai sofrer a ação da seleção natural, né, da evolução. Então, é outro tópico importante. Então, a gente pode resumir composição química, organização, nutrição, metabolismo, crescimento, irritabilidade, reprodução e hereditariedade e evolução. Então, esses são os principais tópicos. Falando disso, agora a gente tem que prestar atenção sobre as células, né? Falei dos níveis de organização e falei das células. Mas o principal que a gente tem que saber é da teoria celular. O que é a teoria celular? A teoria celular diz que todo ser vivo, ele precisa ter célula para ser um ser vivo, né? Essa teoria, ela nos traz uma contradição na biologia, que é a questão dos vírus, certo? Os vírus são ou não são ser vivos? Já que os vírus não possuem célula. E segundo a teoria da celular, para ser um ser vivo, eu preciso de célula. E os vírus não têm célula. Então, isso ainda é uma discussão muito grande na comunidade científica. Mas, para os vírus conseguirem fazer coisas de ser vivo, que é reproduzir e tudo mais,
Eles precisam de uma célula hospedeira, então eles usam a célula, só que eles usam a célula de outro ser vivo, né? Mas eles não deixam de usar a célula para fazer o que eles precisam. Então fica esse dilema. É um ser vivo, não é um ser vivo? Então a gente vai discutir mais sobre isso na aula de vírus, tá? Só queria relembrar. Mas as células, elas são o que definem a vida. Por quê? O que são essas células, né? Como eu falei, eu já citei mais anteriormente, que as células, elas são as unidades morfofuncionais do ser vivo. Por quê? Porque onde eu tenho só uma célula, eu posso ter um ser vivo, né? Eu preciso apenas de uma célula para fazer tudo o que eu falei, para ter todas essas características gerais dos seres vivos. Então, por exemplo, eu tenho um ser vivo que tem uma célula só. Eu tenho um ser vivo que tem milhares de células como nós. Então, a partir de uma célula, eu posso ter vida. Já falei que posso ter organismos unicelulares, pluricelulares. A gente não vai estudar célula agora, porque é uma estrutura bem complexa. Existem várias organelas, existem várias funções, existem várias diferenciações. Então, a gente vai estudar isso mais pra frente. Vai ter uma aula só sobre isso. Agora, eu só queria que vocês entendessem que existem alguns tipos de célula que a gente precisa saber, que é importante para entender a evolução e para entender os seres vivos. A primeira divisão e classificação que eu quero que vocês entendam da célula é a divisão entre células procariontes e eucariontes. As células procariontes são as células mais primitivas, né? Primitivas, lembra assim. São células que não possuem carioteca, ou seja, não possuem um envoltório que vai dividir o núcleo do citoplasma. Ou seja, o material genético dessas células está no citoplasma, né? Ele não está separado no núcleo, como a gente tem nas eucariontes. São células mais evoluídas, eucariontes. De verdadeiras, são as células verdadeiras. Elas têm membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Porque elas têm material genético separado pela carioteca. Elas têm um núcleo delimitado, tá? Existem várias coisas. Por exemplo, as células procariontes, elas têm, além da membrana plasmática, elas têm uma parede celular, tá? Que não é de celulose, são de proteoglicanas, são de algumas proteínas. Elas têm menos organelas, elas não têm as organelas membranosas, que são organelas formadas por membranas internas, que são derivações das membranas, principalmente da carioteca. Então, ela não tem organelas membranosas. Por exemplo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, são alguns exemplos disso. Mas o que eu quero que vocês guardem, a principal diferença. Procarionte não tem carioteca, não tem núcleo, material genético disperso no citoplasma, tá? Lembra da carioteca, que é o principal. Eucarionte tem carioteca, tem núcleo delimitado e o material genético fica ali guardadinho no núcleo, tá? Isso é o principal. Dentro das células eucariontes, eu ainda tenho outra divisão. Vocês podem ver aí no material que eu coloquei um esqueminha, tá? Das diferenças que tem em células animais e vegetais. Mas eu não vou focar nisso tudo não, tá? Eu não vou diferenciar nem nada. Eu só vou falar as principais diferenças que vocês precisam saber. Então, as células animais e vegetais, por elas serem eucariontes, elas têm muitas coisas em comum. Membrana plasmática, citoplasma, tem núcleo, tem mitocôndria, que é uma organela que produz energia. Nós vamos estudar organela por organela ainda em outra aula, mas eles têm isso em comum, né? Tem mitocôndria, tem ribossomos que produzem as proteínas, tem tudo isso, tá? Mas existem algumas coisas que existem em umas e não existem em outras que eu preciso que vocês saibam. Por exemplo, a célula vegetal, ela tem parede celular, assim como a célula procarionte. Só que a célula procarionte, já expliquei pra vocês, ela tem uma parede vegetal que não era de celulose. Já nas plantas, né, na célula vegetal, é uma parede celular de celulose, tá?
que é um carboidrato, que a gente vai estudar ainda, eu acho que é da próxima terça-feira, carboidrato. Então, a primeira coisa, tem parede celular na célula vegetal e não tem na célula animal. Segunda coisa, a célula vegetal tem grandes vacúolos, coisas que não tem na célula animal, vacúolos enormes para armazenar água, porque a célula vegetal ela faz fotossíntese, né? Ela é um ser autótrofo, então ela produz seu próprio alimento, ela faz fotossíntese. E durante a fotossíntese ela precisa de água para fazer a fotossíntese, então ela precisa armazenar muita coisa nesses vacúolos, muita água principalmente. A célula vegetal também, ela tem o cloroplasto, tá? Que é uma organela que é responsável pela fotossíntese, já que o animal não faz fotossíntese, então nós não temos cloroplasto na célula animal. Deixa eu ver se eu posso dizer mais uma coisa para vocês, que é o principal. Na célula animal também nós temos os centríolos, que eles organizam, né? Eles sinalizam coisas para que ocorra uma melhor divisão celular na hora que essas células vão se dividir. Os centríolos só estão presentes nas células animais, tá? Não estão na célula vegetal. Então, acho que isso é o principal que a gente precisa saber, tá? Vocês podem ler o quadrinho que tá no material, se quiser saber mais coisas, mas isso é o principal mesmo. Lembrando que célula é imprescindível saber, tá? Para qualquer outro assunto que a gente vai estudar. Mas vamos ter aula só sobre isso, tá? Vamos ter vídeo só sobre isso. Um vídeo sobre membrana plasmática, um vídeo sobre o citoplasma e as organelas, um vídeo sobre o núcleo e os ácidos nucleicos. Então, vamos com calma. Agora, vamos responder os exercícios que eu deixei, só pra gente ver como esse assunto é tranquilinho, tá bom? Vamos para a primeira questão, então, né? A questão 1 é da Unisc 2016. Podem olhar no material e acompanhar. Ela diz o seguinte: todas as células procarióticas apresentam a mesma estrutura básica e, embora menos complicadas do que as células eucarióticas, são funcionalmente complexas, realizando milhares de transformações bioquímicas. Assinale a alternativa que mostra uma estrutura ou elemento não encontrado nos procariontes. Então, eles querem uma estrutura que você não encontre nos procariontes. Lembra qual foi o principal que eu falei? Carioteca, núcleo, tá? Envolvido pela carioteca. Então, vamos ver o que é que tem aqui nas opções, tá? Na letra A diz o seguinte, né? A membrana plasmática que limita a célula, regulando o tráfego de materiais entre o meio interno e externo, separando-a do ambiente. É verdade, a membrana plasmática faz tudo isso, mas eu falei que na procarionte também tem membrana plasmática. E ele quer saber o que não tem, né, na célula procarionte. Então, não é isso. Letra B, região chamada de nucleóide, que contém o material hereditário da célula. Não, existe o nucleóide, existe material genético. Não existe um núcleo, não existe um núcleo delimitado por uma carioteca, tá? Letra C, citosol, formato majoritariamente por água, né? Íons dissolvidos e pequenas macromoléculas solúveis como as proteínas. Não. Se eu tenho membrana plasmática, eu tenho citosol ou citoplasma. Porque a membrana plasmática delimita aquele espaço, né? Cheio de água e íons dissolvidos. Isso que é uma célula, tá? Letra D. Ribossomos, grânulos de aproximadamente 25 nanômetros de diâmetro responsáveis pela síntese de proteínas. Também tem ribossomos na célula procarionte, tá? Só são menores do que os das células eucariontes, mas eu preciso de ribossomo para produzir as proteínas, senão a célula não funciona. Letra E. Citoesqueleto interno que mantém a fórmula da célula e movimenta a matéria. Essa é a resposta certa. Eu não falei sobre isso, mas eu vou falar aqui. O citoesqueleto ele permite dar forma à célula e permite alguns movimentos, tá? Da célula. Então, só as células mais evoluídas possuem, que são as eucariontes, né? Por exemplo, as procariontes, se vocês virem a foto que eu botei no material, é uma célula flagelada, com cílio. É uma célula mais mole, mais... que precisa até da parede celular, né? Para poder manter ela um pouco mais rígida. São células apenas das bactérias, né? Apenas bactérias têm células, algumas bactérias têm células procariontes. Então, são células bem primitivas mesmo. Então, a resposta é a letra A. É. Na 2, do IFSU 2015, nós temos o seguinte enunciado, tá?
Tanto o ser humano quanto uma árvore possuem células. Estas células, animais e vegetais, são um pouco diferentes umas das outras. Entre os seres vivos ditos eucariontes e os seres vivos ditos procarióticos, podemos observar uma importante diferenciação a nível celular. A diferenciação a que se refere o enunciado acima, nas células eucarióticas, ocorre pela presença de... O que é que diferencia uma célula eucarionte da procarionte? A presença de que na célula eucarionte? A principal coisa que eu falei, carioteca. Então, eu não vou nem ler as outras, né? A letra C, eu bati muito nessa tecla aqui. A questão 3 é da FAETEC 2013, tá? Então, ela diz o seguinte: a invenção do microscópio possibilitou várias descobertas, e graças ao surgimento dos microscópios eletrônicos, houve uma revolução no estudo das células. Esses equipamentos permitiram separar os seres vivos em procarióticos e eucarióticos, porque se descobriu que os primeiros, ou seja, os procarióticos, entre outra característica, letra A, possuem parede celular e cloroplasto? Possuem parede celular, mas cloroplasto só célula vegetal, tá? Algumas bactérias até fazem fotossíntese, mas não é através de cloroplasto, tá? Letra B. Possuem material genético disperso pelo citoplasma? Sim, né? As células procariontes possuem material genético disperso pelo citoplasma por justamente não apresentar carioteca e o núcleo, né, bem demarcado. Então, a letra B aí já vamos guardar como certa. Vamos só ler as outras para ver. Possui núcleo organizado envolto por membrana nuclear? Não. Isso é o que diferencia dela. Ela não ter isso é o que diz que ela é procarionte, tá? Letra C. Então, tá descartada. Letra D. Não possui núcleo e não tem material genético. Olha, não possui núcleo, mas material genético tem e tá disperso pelo citoplasma. Por isso que a letra B é mais completa e diz tudo o que a gente precisa, tá? Letra E. Não possuem clorofila e não se reproduzem? Olha, se não se reproduzisse, não era nem ser vivo, tá? Lembra que eu falei no início desse vídeo que precisa se reproduzir também para ser considerado um ser vivo. Então, é a letra B. Na próxima questão, né? Tá acabando, só falta duas. A próxima questão, então, é do IFCS 2011, tá? Uma das características dos seres vivos é a presença de célula. As células hoje conhecidas são consideradas a menor unidade funcional dos seres vivos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Membrana plasmática de células animais é constituída de lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Nós ainda vamos estudar isso. Mas já adianto que a membrana plasmática é formada de fosfolipídios e algumas proteínas, então não está certo. Letra B. Apenas as células vegetais possuem a parede celular, estrutura impermeável que garante proteção à célula. Não, eu falei para vocês também que as células procariontes das bactérias também têm parede celular. Só não é de celulose, mas não deixa de ser uma parede celular. Então, letra C. As células das cianobactérias são consideradas procariontes, uma vez que não possuem organização interna, organelas membranosas. Sim, lembra que eu falei para vocês, a célula procarionte é uma célula primitiva. Se ela não tem carioteca, eu não tenho também, né, nessa célula, as organelas que são derivadas da carioteca, que é uma membrana. Então, não tem organelas membranosas. Então, essa C é a correta, tá? Mas vamos ler a D e a E. Letra D. Células eucariontes conseguem a produção de energia em organelas denominadas de complexo de Golgi. Não, complexo de Golgi não produz energia, tá, gente? A gente vai estudar isso lá pra frente. E letra E. Síntese de proteínas ocorre no interior dos lisossomos das células procariontes. Não. Sempre nos ribossomos, tá? Então, esquece isso. Vamos para 5. A questão 5 é da UFPB 2010. Ela diz o seguinte: tanto em células eucariontes vegetais como em células procariontes, podem ser encontradas as seguintes estruturas celulares. A. Parede celular e cloroplastos. Olha, parede celular existe na célula vegetal e na célula procarionte, mas cloroplasto não, tá? Letra B. Cloroplastos e mitocôndria. Cloroplasto também só existe na célula vegetal.
Mitocôndria e plastos também não é tão interessante, né? Os plastos formam o cloroplasto, tá? Letra D, plastos e ribossomos também não. Então, ribossomos e parede celular foi o que sobrou pra gente, tá? A parede celular, lembra, tem célula vegetal, tem célula procarionte, só difere do que ela é formada. E ribossomo também tem todas as células, tá? Só são ribossomos de tamanhos diferentes. Então, hoje era isso, falei que era pouca coisa, né, o assunto. Espero que vocês fiquem aqui pra assistir o outro vídeo que eu vou lançar junto com esse. E próxima semana tem mais 2 vídeos, tá? E também tem um vídeo de redação toda semana que a gente vai postar aqui. Espero que vocês gostem, que vocês visitem meu Instagram, que vocês visitem os vídeos, que passem pros seus amigos, porque isso é um projeto totalmente gratuito, né, de cunho social, só para agregar mesmo os estudos de vocês. Peço desculpas de novo pela demora, pelos problemas técnicos e também por algum barulho que possa ter. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que é que causa esse barulho, tá? Bem, tá aqui a culpada pelo barulho, né? Eu tenho esse filhotinho e ele ainda não se acostumou com as regras, né? Então, ele não consegue ficar... ela, na verdade, não consegue ficar parada, tá? Então, eu tirei tudo do chão que ela poderia fazer barulho, mas ela sempre procura alguma coisa. Ela fica correndo, ela fica batendo nas coisas, então sempre tem um barulhinho. Eu já tirei até a correntinha dela que fazia um barulhinho, mas ela não deixa ficar 100% sem barulho, tá? Então é isso, vamos ter paciência, tá? Ela vai aprender daqui pra frente, tá bom? Tô tentando controlar ela, mas tá difícil. Então, é com essa fala que eu me despeço, tá? Até o próximo vídeo, que eu vou lançar agora mesmo, tá? Então, espero que vocês fiquem aqui, me ajudem a divulgar isso, porque eu acho que isso só tem a acrescentar a muitas pessoas, né? Então, beijo e até mais.